Bom dia, padre, prazer em tê-lo conosco. Bom dia a todos os radiovintes. É uma alegria para mim, nesta manhã, poder estar aqui conversando um pouquinho com todos vocês. Padre, as festividades alusivas ao aniversário de Santo Antônio de Posse, na verdade, começaram dia 1º. Isso. A cidade de Santo Antônio de Posse completa 59 anos, mas o povo que aqui viveu há 116 anos atrás escolheu Santo Antônio como padroeiro da cidade. A paróquia existe há 116 anos. Então, a trezena de Santo Antônio é tradicional porque Santo Antônio teria falecido no dia 13. Então, são 13 dias de preparação para o grande dia da festa dele, que é o padroeiro da cidade, e depois se tornou também o dia da cidade. Certeza, a trezena vai ter uma missa hoje às 7h30 da noite. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Hoje nós continuamos a trezena às 7h30 da noite. Cada dia fomos meditando um tema da vida, da história de Santo Antônio, como alguém que foi fiel a Jesus Cristo, sendo modelo para nós. E hoje nós vamos receber o padre José Ricardo. Ele é padre lá da cidade de Estivagerbe, do santuário de Nossa Senhora Rosa Mística. Ele que estará presidindo essa celebração e nos ajudando a crescer um pouquinho mais na devoção a Santo Antônio. E o tema de hoje é Santo Antônio, o amigo íntimo do menino Jesus. Não querendo abusar da sua bondade, eu gostaria que o senhor fizesse aí um breve comentário da trajetória de Santo Antônio, histórico da sua vida. Santo Antônio, ele era de uma família muito rica de Lisboa, em Portugal. Ele viveu por volta do ano 1200. O nome de batismo de Santo Antônio é Fernando de Bulhões. Fernando, que significa aquele que luta pela paz. Fernando foi muito educado pela mãe na vida religiosa. Então ele sempre nutriu um amor muito grande por Jesus Cristo. E no momento da sua juventude, aos 15, 16 anos, chegou até Portugal as relíquias, né, os restos mortais de vários missionários que tinham ido para Marrocos anunciar o Evangelho. E eles foram mortos pelos muçulmanos. E aquilo cativou o coração de Antônio. Ele também queria dar a vida por Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. Então ele entra para o convento dos agostinianos. Mas ele fica doente e não consegue ir para a missão em Marrocos, porque Deus tinha outro projeto para a vida dele. Então, no auge, né, de São Francisco de Assis, ele entra para os franciscanos. E ao entrar para os franciscanos, Antônio tem um grande conhecimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, que ele aprendeu com os agostinianos. Então, quando ele entra para os franciscanos, ele troca de nome. Então, ele vai se chamar, ele escolhe Antônio, uma homenagem a Santo Antão, que foi o pai dos monges, que criou o monaquismo na igreja, mas também porque a palavra Antônio significa aquele que fala alto. E isto vai ser a característica de Antônio, um grande pregador do Evangelho. Ele vai morrer aos 36 anos de idade por esgotamento, né? Antônio nunca parou para descansar, mas sempre tinha pressa em anunciar o Evangelho, em fazer o Evangelho conhecido. Não somente pelos seus belíssimos sermões, mas também com suas atitudes. Na defesa do povo mais fraco, da cidade de Pádua, aonde era controlada por grandes agiotas. Na defesa dos pobres, por isso o famoso pão de Santo Antônio, que ele distribuía aos pobres. E também por ser o santo casamenteiro. Da onde surgiu essa fama de Santo Antônio casamenteiro? Porque naquela época as mulheres precisavam dar um dote à família do marido para se casar. E muitas mulheres pobres não conseguiam casamento porque não tinham um bom dote. E Santo Antônio conseguia dotes para essas mulheres poderem casar. Então daí também vem esta fama dele ser o santo casamenteiro. Ele era tão famoso, né, tão conhecido, e a sua fama de santidade, que quando ele morreu, as crianças em Pádua
gritavam para a cidade toda: morreu o santo, morreu o santo. E depois de 1 ano de falecimento, o Papa Gregório o canonizou santo da Igreja. É a canonização mais rápida que teve na história da Igreja. E hoje, Santo Antônio é o santo que tem maior número de devotos no mundo inteiro. Só perde para Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, Santo Antônio é um santo muito popular. Agora, isso aqui é uma curiosidade de radialista mesmo. Por que as mulheres colocam o coitadinho de ponta cabeça? Para poder pressionar ele para conseguir um bom marido. Bem, a programação amanhã, dia 13, começa cedinho, né, Padre Wellington? Isso, como é o dia de Santo Antônio, então, e ele que é o padroeiro da nossa cidade, a nossa cidade leva o nome de Santo Antônio. Até uma curiosidade, Lisboa e Pádua sempre brigaram para ver quem que ia levar o nome da cidade para Antônio, porque era comum na Idade Média as cidades terem os seus santos, como Santa Rita de Cássia, para designar que ela é de Cássia. Mas de Santo Antônio havia briga, porque Lisboa foi onde ele nasceu, mas Pádua foi onde ele morreu. Então há uma briga entre as duas cidades, né? A cidade de Lisboa em Portugal e Pádua na Itália. Mas aqui nós podemos dizer que Santo Antônio é de posse, né? Então amanhã, como é o dia dele, nós vamos iniciar às 6 horas da manhã com uma alvorada festiva, com fogos, com o repicar dos sinos da nossa igreja matriz, e o Santíssimo Sacramento será exposto no altar da matriz para a adoração dos fiéis até às 9h30 da manhã, quando teremos a bênção do Santíssimo, Jesus sacramentado abençoando toda a nossa cidade. Às 10 horas da manhã teremos a missa solene de Santo Antônio, presidida pelo nosso bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini, que é bispo de Amparo, ele que desejou vir celebrar amanhã esta missa aqui em nossa cidade. Terminando a missa, como é tradicional, nós vamos levantar o mastro de Santo Antônio na praça da nossa matriz, que está sendo organizada pelo grupo do Terço dos Homens. E ao meio-dia teremos a tradicional feijoada da nossa paróquia. Todo dia 13 de junho é tradicional a feijoada. E quem quiser vir almoçar conosco amanhã, neste feriado, é só vir até o salão paroquial e adquirir o seu convite. E à noite é o momento ápice de toda a nossa festa de Santo Antônio, na qual nós teremos na praça da Igreja Matriz a missa solene de Santo Antônio. Logo após a missa teremos uma procissão luminosa pelas ruas do centro da cidade. Por isso é importante trazermos velas para iluminar as nossas ruas. E após a missa, teremos a bênção dos pães de Santo Antônio e também a bênção do bolo de Santo Antônio. E também um show pirotécnico para fechar, assim, as festividades religiosas a Santo Antônio, o nosso querido padroeiro da nossa cidade. Muito bem, queremos agradecer aqui a presença do pároco da Igreja Santo Antônio, aqui de Santo Antônio de Posse, Wellington Gustavo de Souza. Fique à vontade, padre, para, inclusive, dar uma bênção aí para os nossos ouvintes e para a cidade também. A todos os nossos ouvintes, quero agradecer a vossa atenção e pedir, venha participar conosco das festividades do padroeiro da nossa cidade. Lembrando que o santo é aquele que está junto de Deus, rezando por nós e mostrando-nos o caminho que nos leva ao céu. E desejo a todos nós que moramos, que trabalhamos, que amamos esta cidade de Santo Antônio de Posse, para que pela intercessão de Santo Antônio Deus possa abençoar a todos, dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Por isso eu deixo a todos a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, padroeiro de nossa querida cidade, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.